empreendedoras, potenciais empreendedoras. Hoje nós vamos falar de empreendedorismo, a história do empreendedorismo e quais que são os desafios que as mulheres empreendedoras enfrentam, né, quando elas optam por essa jornada empreendedora. Meu nome é Raquel Dornelas, eu sou analista de educação empreendedora e empreendedorismo do Sebrae. Sou formada em comunicação social, sou mestre em administração. Além de tudo, eu sou mãe da Valentina, sou filha da Joana, sou irmã da Leda e do Gabriel, sou amiga, sou ex-mulher, sou colega de trabalho. Então, assim, eu desempenho vários papéis na sociedade. Cada um desses papéis faz uma grande diferença na minha vida e eu preciso de cuidar de cada um deles. Então, eu estou falando isso com vocês para que vocês entendam que nós precisamos de uma rede de apoio, a gente precisa entender o nosso papel na sociedade, precisa de cuidar de cada um desses papéis para que a gente possa seguir, né, a nossa jornada com mais serenidade, entendendo a importância do impacto que a gente tem nessa sociedade. Também sou tutora da Lola, porque no primeiro momento eu deveria ser a avó, mas eu não me acostumei com esse termo, então eu foi a tutora mesmo. Eu gostaria de dizer que assim, é uma alegria estar aqui com vocês, passando um pouco do que eu sei, fazendo com que vocês, né, tentando fazer com que vocês entendam a importância do empreendedorismo, né, qual que é o impacto que ele causa tanto na sociedade quanto na vida das mulheres, né, principalmente em vocês que já estão empreendendo, estão enfrentando o desafio, né, sem precedentes, né, desse tempo sem precedentes que nós estamos vivendo, mas espero que vocês não desistam, porque a sociedade precisa incrivelmente de mulheres corajosas como vocês. Uma premissa que eu acho importante quando a gente começa uma conversa é entender que não existe o certo e o errado, né? Então, às vezes eu vou falar coisas aqui que talvez não encaixem na sua vida, né? Eu falo de modo geral da sociedade, então não é necessariamente uma verdade absoluta, né? Mas é um ponto de vista que precisa ser refletido e estamos aqui também para aprendermos, né? Todas umas com as outras. Então, assim, além do certo e errado, existe um lugar e é nesse lugar que eu quero me encontrar com vocês. Hoje nós vamos discutir o que é o empreendedorismo, o que ele se difere do empreendedorismo feminino, né? Por que existe essa vertente, né? Por que o Sebrae, por exemplo, resolveu ter um projeto? Por que tem várias instituições que trabalham especificamente para mulheres? Então, eu vim trazer também essa contribuição e quais são os desafios de trabalhar o empreendedorismo feminino e de entrar nessa jornada, né? De empreender sendo mulher. Então, o que é o empreendedorismo? É qualquer ação que a gente empreenda esforço, empreenda riscos, né? Empreenda recursos financeiros, né? Seja os nossos próprios recursos financeiros ou recursos que a gente possa captar, né? Mas são recursos que nós estamos utilizando, né? E desde tempo, de emoção, né? Porque empreender também é uma jornada ali muito íntima e pessoal de transformação. Então, são essas ações e que a gente faz para ter uma consequência, né? Seja ela o nosso sustento, seja ela uma satisfação pessoal. Então, o empreendedorismo também pode ser entendido como assim, uma ação. É o fazer, é o botar a mão na massa. Ele não necessariamente é um negócio, é abrir uma empresa. Ele é você imaginar uma coisa, você imaginar uma empreitada
e aí colocar todo o seu recurso, colocar seu foco, sua energia, todo o seu amor para que aquela empreitada aconteça. Então, empreender é fazer acontecer, empreender é resolver problemas, empreender é você sair da sua zona de conforto e mudar o seu estado, virar sua chave e realizar algum sonho, realizar alguma ação, desde um projeto pouco ambicioso, como fazer alguma viagem, alguma mudança na sua vida, construir algum cômodo na sua casa, né? Mudar um relacionamento, ter um projeto, emagrecer ou engordar, né? Então, são projetos que você empreende para que tenha um sucesso, e tudo isso são as jornadas que a gente enfrenta. É claro que quando você desenvolve características empreendedoras, né, de ter ação, de ter atitude e de perceber o mundo, aí você começa a olhar os problemas da sociedade e você tem essa capacidade, consequentemente começam a surgir os negócios, os empreendimentos, os projetos sociais. E aí nós entendemos como sendo empreendedorismo. O Sebrae, né, é uma instituição que entende que empreendedorismo está muito ligado à sua capacidade de sonhar. Então, quando a gente trabalha a educação empreendedora, por exemplo, a gente leva aos estudantes a sua capacidade de sonhar, de reconectar com seus sonhos, de resgatar algumas questões para que aí sim eles possam realizar o sonho e empreender na própria vida. Então, empreender às vezes é assim, é ser protagonista da sua vida, é escritora da sua história, é a dona da sua vida, né? Então, empreender, por isso que a gente liga muito em empreender com propósito, porque você tem que se reconectar com a sua essência, com a sua capacidade de compreender seus sonhos e a partir daí fazer disso o seu propósito. Olha só, o sonho da população brasileira, assim, a vocação dos brasileiros e das brasileiras, a cada ano que passa, ela tem aumentado na sua capacidade de empreender. Então, antes, quando, eu não sei assim a idade de todas vocês, mas na minha idade, quando eu era mais nova, quando eu tinha, uns 20 anos atrás, assim, o sonho nosso era assim, formar e ter uma carreira numa empresa, e ser gerente, fazer um concurso público, né? Então, esses eram os sonhos daquelas pessoas que tiveram o privilégio de poder sonhar. Hoje, olha aqui, viajar pelo Brasil, comprar uma casa própria, viajar para o exterior e ter o próprio negócio. Então, a cada ano que passa, o sonho de empreender, de ser protagonista da sua vida, de ser dona da sua história, está aumentando cada dia mais. Tem uma pesquisa que chama a pesquisa GEM. Todos os anos ela é feita com mais de 58 países. E essa pesquisa, ela traz muitos dados sobre a quantidade de pessoas que empreendem, o perfil dessas empreendedoras e empreendedores, né? E a GEM do ano passado, que sai esse ano, ela sinalizou que a quantidade de empreendedores ia crescer. E ainda, além dessa leitura, né, que ela trouxe, o Sebrae ainda previu, né, porque ela sai no início do ano, que a pandemia ia aumentar consideravelmente a quantidade de empreendedores e empreendedoras no país. O que significa que quanto mais um país esteja cheio de desafios, mais oportunidades ele tem e mais as dificuldades acontecem também, né? Porque assim, perde-se empregos, então nós buscamos o empreendedorismo para nos prover a nossa família, né? E além de tudo, como empreender é resolver problemas,
Pensa bem a quantidade de oportunidades que o Brasil tem nos oferecido, né? A gente tem que mudar a nossa lente, começar a ver com outros olhos, né? Porque as oportunidades estão aí flutuando, loucas para alguém captá-las e aí começar mais uma jornada empreendedora. Então, gente, nós somos 53 milhões de brasileiros hoje empreendendo. E além disso, ainda tem as pessoas, o termo nós usamos empreendedores, aqueles que já têm um negócio, seja ele formal ou não formal, né, com CNPJ ou sem, e tem os potenciais empreendedores, que são aquelas pessoas que ainda assim passam pela cabeça um dia ter um negócio. Então, dessas pessoas, a cada 10 brasileiros, 3 deles têm o sonho de ter um negócio. 3, né? Então, nós, mulheres, aí ainda temos uma capacidade imensa de aumentar essa rede de mulheres empreendedoras e fortalecer muito mais a nação, geração de emprego e renda, né? Sairmos de uma situação, às vezes, de vulnerabilidade e transformarmos o mundo num lugar melhor. Só que a motivação para empreender ainda no Brasil, 90% dessa motivação ainda se dá pela escassez de emprego. Tá? Então a gente fala, esse termo também, uma substituição desse termo é empreender por necessidade ainda. Então, não porque a gente viu uma oportunidade, a gente viu que tem alguma coisa que precisa ser criada no mercado, né? E aí a gente empreendeu e foi transformador para aquela sociedade e a gente, né, teve muito sucesso. Esse é o empreendedorismo ideal. Infelizmente, ainda temos uma situação de a gente estar empreendendo por necessidade, principalmente as mulheres. Tá? As mulheres, elas empreendem porque é difícil a inserção no mercado de trabalho, elas empreendem porque elas têm filhos e não têm condições de deixá-los numa creche, porque não tem creche para todas as crianças. Elas empreendem porque elas perderam o emprego, não tem como sobreviver, né? Então, principalmente, chega a ser quase 75% das mulheres empreendedoras, elas são provedoras do lar. E quando a gente faz esse recorte, então as mulheres negras empreendedoras, 90% das mulheres negras empreendedoras, elas são provedoras do lar. Geralmente, elas são mães solo. As oportunidades que um país oferece para a população, ela vem muito da capacidade dos empreendedores de estarem empreendendo por necessidade ou por oportunidade. No nosso caso, ainda estamos a passos aí lentos para as políticas e para melhorar um ambiente, e por isso que é importante também a gente saber, né, todas as questões de empreendedoras para a gente até fazer as nossas reivindicações e termos as nossas redes e criarmos, né, a gente buscar nossos direitos. Ela é uma característica da escassez de oportunidades. Isso não é a característica do brasileiro, não, mas é a condição do país. Tanto que olha só, a escassez de emprego é de homem e de mulher. Está lá na frente de construir, de fazer a diferença, de construir riqueza, de tradição familiar. Olha só, a escassez de emprego é a principal motivação. Só difere de gênero ali, olha só. As mulheres é muito mais por causa de escassez do que os homens. Mas, por outro lado, as mulheres, elas pensam muito mais em fazer a diferença do que os homens. As mulheres também, construir riqueza, para elas tem menos valor do que fazer a diferença, né? E a questão ali de tradição familiar não é muito... A gente ainda não chegou numa pujança da nação, né, para ter
essas heranças familiares. Apesar de que as micro e pequenas empresas, 90% delas são familiares, né? Então, isso traz para a gente, poderia trazer para a gente essa questão de tradição familiar. Só que essa tradição familiar, ela vem mais das grandes empresas, mesmo porque a gente entra numa estatística triste, né? As micro e pequenas empresas, elas quebram 3 anos, 3 anos e meio, 5 anos, né? Então, essa questão da tradição, ela ainda não é preponderante para nossa nação, né? Assim, é um número muito pequeno para ser expressivo ali. Então, quando a gente traz a motivação, é ainda a escassez de emprego por causa das oportunidades que a nossa nação oferece para a gente. E quando a gente percebe ainda que as mulheres ainda têm mais motivos, assim, a escassez de emprego para elas, são quase ali 5% a mais de diferença. Essa é uma das respostas de qual que é a diferença de falar empreendedorismo e empreendedorismo feminino. Porque, assim, empreender é desafiador para todos e todas, né? Então, assim, as políticas públicas ainda não são tão favoráveis, os impostos são altíssimos, né? Então, ainda é um grande desafio para homens e mulheres. Mas para as mulheres ainda tem uma questão, uma herança cultural que faz com que seja mais desafiador. Então, o empreendedorismo feminino, ele vem muito com a intenção de ser uma das únicas formas, às vezes, de satisfação pessoal e profissional da mulher. É um lugar onde ela se coloca, de uma certa forma, em pé de igualdade com os homens. Ela passa a ser dona do próprio negócio, ela passa a ser a protagonista da história delas. Às vezes ali um importante instrumento de transformação social, muitas vezes de sair de uma situação de vulnerabilidade na sua família, de uma situação de violência doméstica. Então, o empreendedorismo feminino, ele passa a ser libertador. Né? Ele é um instrumento de liberdades, seja essas liberdades financeiras, econômicas, né? Financeiras e econômicas, ou sociais e afetivas, por que não? Né? É uma situação que te tira de uma situação, assim, às vezes, de refém de um relacionamento abusivo, porque você não tem condições de sair daquela situação. Então, é aí que o empreendedorismo feminino, ele é uma estratégia de transformação social. O empreendedorismo, quando a gente fala também dele, ele abre também várias frentes, ou formas, ou nuances, ou tipos, né? Tem um empreendedorismo e com cada um a gente tem que trazer um tipo de conteúdo, um tipo de abordagem diferente, né? Tem o empreendedorismo materno, quando a gente vai atender empreendedoras que são mães, a gente tem que estar preparada, às vezes, para a mãe chegar aqui com os filhos, né? Para a mãe ser atendida amamentando um filho, com o outro pedindo ajuda, né? A gente tem que ter toda uma estrutura. Tem o empreendedorismo, tem o afroempreendedorismo, né? Porque ele também vem com outras dificuldades, né? A mulher negra ainda é mais difícil de se inserir numa sociedade, de ter o respeito, de não sofrer preconceitos, porque além dos preconceitos por ser mulher, agora ela também lida com o preconceito por ser uma mulher negra. Então aí tem o empreendedorismo da mulher deficiente. Então são todos esses arcabouços, essas diferenças aí culturais, sociais e de etnia que fazem com que o empreendedorismo feminino ele tenha que ter um tratamento diferente, com conteúdos diferentes, e aí a gente vai falar sobre
esses conteúdos mais específicos e vocês vão entender por quê, tá? Olha só, muitas mulheres, ainda falando do empreendedorismo materno, a grande maioria das mulheres, elas despertam para o interesse e o sonho do empreendedorismo quando elas viram mães ou ficam grávidas, porque elas já vislumbram as dificuldades que elas vão ter, então elas percebem que elas vão ter que criar um filho, elas vão ter que sobreviver nesse mundo. Então, as mulheres, por exemplo, que são empregadas domésticas, elas percebem que vai ser um grande desafio, talvez elas percam o emprego. Tem uma estatística triste assim de mulheres que até 2 anos depois que tiveram seus filhos, elas perdem os seus empregos. Então elas têm que cuidar, né, das suas crianças. Tem as mulheres que têm um certo privilégio, que elas querem empreender para deixar um legado para os seus filhos, né? A questão é que o empreendedorismo materno, ele traz uma transformação para a mulher, seja ela social, seja a necessidade mesmo de empreender, e por isto ela parte para o empreendimento, ou então uma transformação assim, eu quero ficar mais com meu filho, eu preciso participar da criação dele, então ela parte para o empreendedorismo. 75% das mulheres brasileiras abriram seus negócios depois de terem filhos. 87 delas trabalham sozinhas, que também é uma grande característica do empreendedorismo feminino. A maior parte das mulheres empreendedoras, provavelmente vocês, não chegam a ter um funcionário, né? O impacto ainda social que o empreendedorismo tem, ele é baixo porque ele ainda não é gerador de emprego. Então, é por isso que a gente também tem que mudar a forma, né? A gente tem que ampliar o espaço para o empreendedorismo feminino. 30% para terem mais tempo com a família, né? Então, eu diria que essas pessoas são as pessoas privilegiadas, que elas podem abrir mão dos seus empregos para ficarem mais com seus filhos. Mas a maioria delas é porque elas precisam de criar seus filhos, precisam de mantê-los e não têm condições de pagar uma instituição particular, e muitas vezes a sociedade, né, não provê creches públicas para todos. Olha só, um dado interessante, 87% dessas mulheres trabalham sozinhas e sem empregado, né? Sendo que o MEI dá a possibilidade de se contratar até uma pessoa. O que eu acredito é que as mulheres que empreendem por necessidade, que estão em suas casas na luta diária ali por empreender e fazer, né, o seu dinheiro ali render o mês e conseguir, né, o provimento da sua família, primeiro faltou o planejamento. As mulheres, vocês, né, não conseguiram se planejar para conseguir delegar, para ter uma estrutura, uma gestão dos seus negócios. Então acaba que por mais sobrecarregada que vocês estejam, vocês não têm a estrutura necessária para conseguir identificar, assim, para conseguir delegar atividades, para conseguir identificar pessoas para ajudar, né, para ajudar na estruturação do seu negócio. E além de tudo ainda, esses negócios são na sua casa, né? Você está lá na sua casa porque você tem que ficar com seus filhos, né? Então é aquela lida diária, assim, ainda um negócio pouco estruturado. Não é aquele que você, não é um home office que as pessoas, né, vocês vão ter o horário de trabalhar e, né, horários definidos. Não, é tudo ao mesmo tempo agora. Né? Enquanto você está com um aqui, você está cozinhando, você está tentando captar um cliente, você está fazendo né, a sua tarefa aí, inerente da sua atividade comercial. E então, assim, a falta de estrutura te tira algumas oportunidades
que se poderia ter. Então, assim, com um mínimo de planejamento, gestão, técnica, talvez, com certeza, né? Não é talvez, com certeza pode melhorar aí o dia a dia dos seus negócios. Então, olha só, as mulheres hoje que estão abrindo negócio, elas estão abrindo tantos negócios quanto os homens. Hoje, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo, para sermos inseridas no mercado de trabalho, para termos uma atividade produtiva, nós conseguimos abrir tantos negócios quanto os homens. Então, é 50%. 50-50, né? A GEM trouxe, o ano passado foi um pouquinho menos, foi 48% de mulheres. Agora esse ano, né, o ano de 2019, nos trouxe que a gente está igual em termos de abertura de negócios. Este é um número interessante. Só, gente, que a grande maioria das mulheres que abrem os seus negócios, elas não têm nenhum controle financeiro. As mulheres se dedicam 30% a menos aos seus negócios. As mulheres empreendem muito mais por necessidade do que por oportunidade. Nós estamos concentradas, os nossos negócios, os nossos empreendimentos estão concentrados em 4 segmentos. E esses 4 segmentos, eles têm baixa capacidade de exportação, de inovação. Então, as mulheres, elas empreendem basicamente em serviços domésticos, em alimentação, e não são restaurantes, né? São alimentação que é feita em casa, né? Em moda, e não são assim, não são indústrias, não são comércios, geralmente também que pode ser feito em casa, são as sacoleiras, né? Artesanato e salão de beleza, que aí também tem os salões de beleza que podem ser abertos em casa, né? Enquanto os homens estão em 12 segmentos, assim, aí traz construção civil, traz indústrias, fábricas de roupas, de sapatos, de lingeries, né? Então, os homens têm maior capacidade de inovação dos seus negócios, maior capacidade, só para corrigir, por causa das oportunidades e porque o caminho para eles é mais fácil, não são, né, as capacidades internas. Então, apesar de nós hoje estarmos abrindo tantos negócios quanto os homens, os nossos negócios têm ainda baixo impacto na sociedade. Então, nós geramos pouco emprego, nós geramos pouca renda. E aí, eu acho que é importante a gente entender primeiro de onde que a gente veio, para a gente saber para onde que a gente vai. Aí, nesse momento, eu quero pedir uma licença para vocês para contar uma história, para que a gente comece a entender um pouco as nossas origens, por que disso tudo, por que a gente se dedica menos aos nossos negócios, sendo que a gente estuda mais, a gente é mais escolarizada. As mulheres empreendedoras, elas têm mais curso superior, elas têm mais condições elas têm mais curso superior quando são do superior, mas elas têm mais o ensino médio em comparado aos homens empreendedores, elas têm mais o ensino fundamental completo quando for comparar, né, com esse grau de escolaridade, e nós recebemos menos, as nossas empresas duram menos, as nossas empresas faturam menos. Então, assim, por que isso acontece? Tem um documentário, né? É um filminho pequeno que tem em algumas plataformas, tem Netflix, tem no YouTube, que ela chama, um nome em inglês, que é assim, She's Beautiful When She's Angry, que significa que ela é muito bonita quando ela está brava. E ela conta um período da história que vai de 1968 a 1971. E o que estava acontecendo nessa época, né? Se vocês, vamos ver se algumas de vocês lembram dessa época, assim. Era a época, assim, da Guerra do Vietnã,
né? Então, homens e mulheres ali que lutavam, né? Os homens e mulheres que lutavam por mais igualdade, pela paz e o amor. Então, tava um movimento que a gente chama de contracultura, né? Então, assim, faça amor, não faça guerra. Tava surgindo, assim, na sociedade, estava surgindo a pílula anticoncepcional. E aí esse movimento todo assim de busca de igualdade estava crescendo, assim, estava o movimento de Black is Beautiful, então o movimento negro estava muito fortalecido. Então, assim, eram várias demandas ao mesmo tempo que estava acontecendo no mundo, assim. Isso, claro que reverberava, né? Estava acontecendo ali nos Estados Unidos, mas as consequências, né? O mundo estava assistindo. E aí estava se tomando como exemplo, né? O que começou a acontecer? Vários grupos começaram a se unir, né? Homens e mulheres ali que buscavam direitos iguais, que buscavam o fim da guerra, que lutavam assim pelas mães que estavam com seus filhos na guerra, as esposas que tinham deixado seus maridos. Então, estava um movimento muito forte de mudanças, né? Então, aí começaram a se criar grupos, a fazer grandes congressos e tal. E aí, com essa oportunidade de unir tantas pessoas, de repente as mulheres foram percebendo que além de tudo que elas estavam pedindo, né? Além de todas as questões do mundo, né? Todas as questões globais que precisavam ser mudadas, ainda tinha uma questão que era comum a todas. Era a opressão da mulher em função dela ser mulher. Então, esse era o ponto comum que elas começaram a perceber. E aí, elas começaram a se organizar, né? Então, e aí elas perceberam como que as demandas eram tantas, né? Então, tinham as mulheres negras que tinham as suas demandas, tinham as mulheres que começaram, as mulheres acadêmicas das universidades, que eram poucas, mas elas começaram a perceber que não tinham conteúdos falando de mulher, não tinha nenhuma publicação falando da saúde da mulher. Então, assim, a pílula anticoncepcional que dava uma certa liberdade, que foi muito importante, né? Porque a mulher poderia controlar a quantidade de filhos, a hora que ela queria engravidar e poderia ir para o mercado de trabalho, mas a pílula anticoncepcional sequer tinha bula. Então, começaram, assim, vários sintomas, né, por causa do uso do remédio, que elas não sabiam os sintomas colaterais. Não tinham, as mulheres elas não conseguiam saber como que o seu organismo funcionava, não tinha nada sobre a saúde da mulher, não tinha nada sobre a história da mulher, sobre literatura, enfim. Então, as mulheres elas começaram a perceber que elas tinham muito ainda assim nessa luta pela igualdade de direitos. Então, tinham as mulheres das universidades, tinham as mulheres negras, tinham as mulheres lésbicas, tinham as mulheres que lutavam contra a ditadura da beleza, por isso que fala que elas são lindas quando elas estão com raiva, porque esse movimento começou no Texas, onde acontece a Miss América, né? Que a questão assim de... tudo que a gente hoje percebe que assim, massacrante para a mulher, né? Então é o ideal de beleza norte-americano da mulher alta, loura, linda e magra, como se fosse aquele o ideal de beleza normal e padrão. Então aquilo também foi começando a ser questionado, né? A necessidade de estar perfeita todos os dias. Enquanto isso, a gente gasta horas em salões de beleza, horas tentando seguir um padrão de beleza que a gente nunca vai atingir, enquanto os homens estão lá ganhando mercado de trabalho, estudando, se fortalecendo, e a gente buscando ser a gente naquela época, né, gente? Porque o ideal de sucesso de uma mulher era ela ter um belo casamento, e para isso ela tinha que ser uma bela mulher, enquanto o ideal do homem era ter uma bela carreira. Bom, só que além de todas essas demandas,
o que era o ponto em comum de todas elas? Era acesso à creche 24 horas para todas as crianças. Então era isso que era o fundamental para elas, para todas as mulheres. Então, para que elas pudessem, já que era delas mesmo a responsabilidade de cuidar dos filhos, se tivesse creche 24 horas para todas as mulheres, essa história poderia ser diferente. Isso aconteceu em 69, 71. Então, como eu falei, era uma época, né, que estava assim em ebulição. O mundo, a sociedade estava em ebulição, né? Era a época do Woodstock, de várias questões aí da contracultura, né? Aquela que luta contra a situação vigente. Então, assim, as demandas, elas sofriam assédios na rua, elas não existiam conteúdos para as mulheres, né? O que eu já falei. Então, assim, elas não tinham direito sobre os seus próprios corpos. Então, é um assunto delicado, mas assim, era uma demanda, assim, o direito a optar pelo aborto, né? Então, assim, pelo menos a opção da mulher discutir isso e não dos homens baterem um martelo nessa decisão, né? Então, esse movimento, ele é conhecido como a segunda onda do feminismo. O feminismo, ele, para que a gente entenda esse termo, assim, ele é só a busca de igualdade de direitos de todas as pessoas envolvidas numa sociedade. Então, são a busca de as mulheres e homens terem, né, os seus direitos e os deveres. Foi conhecido como a segunda onda, ele teve muitos ganhos, assim, as primeiras publicações de saúde aconteceram, o anticoncepcional passou a vir com bula, as mulheres ganharam outros direitos, assim, de frequentar alguns lugares que elas não poderiam, abriram-se cursos em universidades, né, o feminismo negro ficou muito fortalecido com essa segunda onda. Mas as crianças continuaram sem creche. Isso não foi um ganho dessa segunda onda. E cá estamos, né? Então, assim, esse é um dos resultados dessa derrota, né, que aconteceu. E até hoje isso reverbera, né? Até hoje tem consequências. E é por isso que as mulheres tendem a trabalhar meio período. Então, se a gente colocar aí um homem e uma mulher tentando ter a mesma carreira, né? O homem, ele começa a trabalhar e a mulher tá, né? Um homem e uma mulher de 20 anos, 22 anos, eles formam, começam uma carreira. Aí, quando ela chega lá com 27, 28, 30 e ela tem filho, aí o homem continua lá investindo e ela já precisa voltar um pouco, parar, retroceder, às vezes ela perde o emprego. Então, aí ela começa a trabalhar meio período, ele já virou sócio de uma empresa, já abriu uma empresa de sucesso, já, né, fez várias coisas na vida e ela está ali porque a responsabilidade, às vezes, não só das crianças, mas como dos idosos, da família, dos doentes da família, a sociedade entende que ainda é nossa responsabilidade e, às vezes, até a gente passa a entender também que é nossa responsabilidade, né? Então, é importante que a gente saia desse lugar e comece a dialogar com as pessoas, né? A dialogar com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, a dialogar com o nosso marido, nosso companheiro, dialogar com nossos filhos, né? Que estão ali na nossa casa. Às vezes a gente delega a gente dá uma obrigação para a nossa filha que a gente não dá para o nosso filho. Então, assim, o diálogo, ele é fundamental para que essa chave vire na sociedade, né? Mas a gente tem que começar a entender por que isso aconteceu, para que a gente não continue perpetuando essa situação. Espero que esteja fazendo sentido para vocês, né? Eu imagino que, como essa é uma situação tão corriqueira no meu dia a dia, que isso também acontece comigo. Eu sou mãe separada e a grande parte da responsabilidade da minha filha, ela é comigo, então eu acredito que isso faça sentido na vida de vocês também. A gente dedica 15% a menos nas nossas empresas, nos nossos negócios a boa notícia é que na Agenda de 2018 era 30%.
Então, assim, acredito que a gente tem alguns ganhos aí, alguma coisa está mudando, algumas consciências, né? A sociedade a passos lentos, mas ela tem se modificado. Só que a gente dedica 26 horas semanais a mais nos serviços domésticos do que os homens, né? E aí isso reverbera lá quando chega no fim do dia ali da lida doméstica, a gente está muito cansada para estudar mais, para se dedicar mais, para pensar em estratégias, né? Igual eu falei aqui, quando a gente estrutura um negócio, a gente consegue vislumbrar oportunidades de contratar alguém, mas a gente está tão cansado da vida que às vezes a gente não tem a coragem, né, para continuar. Então, olha só, a desigualdade de gênero, ela gera um impacto de 15% no PIB, nas economias dos países. Se uma participação maior das mulheres no mercado de trabalho, aumentaria 3,3% do PIB. E 31% das mulheres brasileiras, elas ainda não estão inseridas no mercado de trabalho. Elas ainda não estão inseridas no sistema produtivo. Elas não estão gerando emprego, não estão gerando renda, estão aí reféns de alguma situação, né? Então, por isso que o empreendedorismo feminino ele é muito importante para o desenvolvimento de uma nação. Só para a gente saber, eu trouxe uma linha do tempo, porque como eu trouxe essa história aí desse documentário, né, e ele é dos Estados Unidos, aí no paralelo, assim, o Brasil estava tendo as suas lutas também, para a gente perceber como que é interessante a nossa história, como que a gente está assim, olha que a gente está correndo atrás e muito bem, né, se a gente pensar que hoje nós empreendemos tanto quanto os homens, a gente conseguiu alcançar muitos, né, enfrentar muitos obstáculos e chegar num patamar muito bom, se considerar que só em 1827 a gente começou a poder frequentar escolas, tem a lei das mulheres que elas poderiam ter um negócio independente do marido, né, que tem pouco tempo. Eu lembro que quando eu era pequena, a minha mãe e meu pai tinham o mesmo CPF, então minha mãe usava o CPF do meu pai. Então, tem pouco tempo para tantos ganhos. Então, assim, a gente está recuperando muito bem esse tempo perdido, né? Então, assim, é criado o Estatuto da Mulher Casada, que a mulher ela poderia trabalhar sem a assinatura do marido, poderia ter um negócio sem a assinatura do marido. Isso foi em 1962. Em 1977, a mulher poderia pedir o divórcio. Aí, em 1985, começa a surgir os direitos efetivos da mulher, assim, uma delegacia própria para a mulher, para ela também, além de sofrer violência em casa, ainda sofre violência nas delegacias. Em 2002, a falta de virgindade deixa de ser crime, em 2002. Então, o homem poderia processar a mulher se ele casasse com ela e descobrisse que ela não era virgem. Em 2006 acontece, né, um ganho, que é a lei da Maria da Penha. Em 2015 a lei do feminicídio, que ele difere do homicídio porque é aquele que quando a mulher morre por ser mulher, né? Não é porque ela foi assaltada, né, a situação corriqueira, não. Ela morreu porque ela é mulher. Então, assim, e aí continua. Eu quis trazer esse recorte, né, para a gente contextualizar um pouco o empreendedorismo feminino, para a gente entender que tem várias bandeiras aí que a gente opta por segurar ou não, mas é muito importante que a gente saiba que tem pessoas aí levantando essas bandeiras e lutando para que os direitos, né, porque as bases fundantes da sociedade ficam mais fáceis para a mulher ter uma jornada com menos desafios, porque empreender já é desafiador demais, tá bom? Então, espero que isso tenha trazido um pouco de luz, e aí a gente vai seguir agora com os desafios
da mulher empreendedora, tá? Então, quais que são os desafios, assim? São a jornada múltipla, né? A jornada que ela acontece por causa desse assunto que a gente já conversou. Então, a mulher, ela, além de trabalhar no seu empreendimento, ela ainda tem o serviço doméstico, tem as responsabilidades com as crianças, com os idosos, com os doentes da família, né? Então, a ela ainda é imputada esta responsabilidade, e é o que eu falei, às vezes nós achamos também que é nossa responsabilidade, e isso é difícil, né? Porque às vezes alguém até pede para ajudar a fazer alguma coisa, a gente não deixa. Então, assim, é importante que a gente saiba assim, ninguém vai fazer igual a gente, né? Mas ninguém vai dobrar uma roupa como a gente, mas se a roupa estiver lá dentro da gaveta, dobrada e guardada, é isso que a gente precisa para a gente conseguir colocar nossa energia no nosso negócio. Tá? Então, assim, é diálogo, a jornada dupla, né? E hoje a gente está usando muito múltipla, porque nem é dupla mais. Então, a jornada múltipla, a cura para ela, assim, uma saída para ela é o diálogo com as pessoas que a gente convive, e é um diálogo respeitoso, é um diálogo que a gente tem que criar um ambiente para que esse diálogo aconteça com números, né? A gente se organizar para ter esse diálogo, porque um empreendimento é um projeto familiar que ele vai trazer o bem para todos, né? E ter uma rede de apoio. O empreendedorismo feminino, ele tem uma questão fundamental, que é a rede de apoio. Então, é muito importante procurar pessoas, né, procurar mentores, assim, procurar mentoras, procurar pessoas que vocês admiram, procurar redes de apoio como essa, né, que vocês estão participando, assim, se conectar com pessoas, se conectar com outras mulheres. Quando o empreendedorismo feminino ele nasce, assim, também nasce uma rede de pessoas dispostas a ajudar. Então, hoje tem núcleos de apoio a mulheres empreendedoras, tem lugares que trabalham aceleração de ideias só para mães, tem grupos de mulheres que fazem financiamento só para grupo de investidoras anjo, que a gente chama, que só investem em negócios de mulheres. Então, tem espaços colaborativos que para as mulheres irem trabalharem as suas ideias e que podem levar seus filhos. Então, tem é claro que agora a gente está num momento né, diferente das nossas vidas, que esses lugares estão fechados, mas tem uma série de cursos na internet, tem uma série de pessoas dispostas a ajudarem negócios liderados por mulheres ou mulheres que pretendem abrir um negócio, como o Sebrae, né, e como todas as outras instituições que existem nesse ecossistema do empreendedorismo feminino. Basta a gente buscar esses lugares, tentar se conectar, fazer grupos, pedir ajuda, conhecer pessoas, né? E não ter medo de pedir ajuda, porque a rede de apoio ela é fundamental. Assim, a sua vizinha, a sua mãe, né? As suas amigas, a sua família é muito importante. A mulher precisa de uma rede de apoio forte para que o negócio dela seja de sucesso, tá? Então, a jornada múltipla, ela precisa de diálogo e precisa de uma rede de apoio. Aí eu até trouxe vários exemplos de instituições que trabalham exclusivamente com mulheres, tá? Com negócios de mulheres para ajudar os negócios melhorarem, então para ajudar as ideias a se tornarem negócios. Então, é uma série, é um ecossistema, assim, tem negócios que fazem aceleração de negócios de mulheres negras, ou então só de mulheres que são mães, ou, enfim, só de mulheres. Então, tem um ecossistema muito forte aí
se formando em função da crescente do empreendedorismo feminino. E aí, uma outra questão também que é muito desafiadora para o empreendedorismo feminino são as crenças limitantes. E o que são as crenças limitantes? É o conjunto de pensamentos e interpretações que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Então, aquelas coisas assim, empreender não é coisa de mulher. Negociação não é coisa de mulher. Finanças, isso não é coisa de mulher. Ou então, futebol não é coisa de menina. Isso não é coisa para menina fazer. Menina é princesa. Menina não tem que estar fazendo coisa de herói. Por que é tão difícil a gente vencer essas crenças limitantes? Porque geralmente quem ensinou pra gente são as pessoas que a gente ama muito e que a gente confia, né? Então quem falou isso pra gente são os nossos pais, os nossos familiares, o pastor, o padre, os professores e professoras, né? Então essas crenças, elas fazem parte da nossa criação. E aí a gente acredita nelas, a gente passa até a ensinar para os nossos filhos e para as nossas filhas, né? A gente começa a falar que menina tem que agir de uma certa forma e menino tem que agir de outra forma. A menina tem que ser delicada e o menino tem que ser forte. A menina, ela tem que ir mais para as áreas de cuidado, das artes, né, de coisas delicadas, e o menino para as engenharias, né, para a construção civil. E aí vem o problema da representatividade, né? Então é tudo um ciclo. Quando eu não vejo que tem muitas mulheres fazendo, né, ou então mulheres pedreiras, ou mulheres engenheiras, ou mulheres, né, que trabalham em atividades que geralmente são ocupadas por homens, eu acho geralmente, né, que aquilo não é coisa de mulher. Se eu não vejo mulher fazendo, eu acredito que aquilo não é coisa de mulher. Então, aí eu também ensino para minha filha, eu deixo de fazer, eu acho que eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu não vejo muitas mulheres negociando, não vejo muitas mulheres no campo financeiro, não vejo muitas mulheres donas de grandes negócios. Aí eu começo a pensar que aquilo não é de mulher. E aí eu começo a não acreditar que eu sou capaz. Então essas são as crenças limitantes. E elas são muito difíceis da gente se livrar porque a gente aprendeu desde novinha. Então, como que a gente faz para se livrar dessas crenças limitantes? Primeiro tem que reconhecer, né, entender que não existem coisas de mulheres que elas não possam fazer, né? Que tem coisa de menino, coisa de menina, isso não é coisa de mulher, isso não é coisa de menino. Então, primeiro é reconhecer esse lugar, reconhecer que tudo pode ser feito, né? Claro que na medida biológica da situação do ser humano, mas em sua maior parte não existem coisas que as mulheres não possam fazer, que os homens não façam. Então, reconhecer essa situação é o primeiro passo. E o segundo passo, que é uma das questões mais importantes para uma mulher empreender, é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento te leva a lugares nunca antes imaginados. Então, assim, você entender quais que são as suas potencialidades, quais que são seus pontos fortes, as suas oportunidades de melhoria, aonde que você precisa jogar mais energia para se desenvolver. Então, quando fala-se mulher, números, matemática, engenharia, não é coisa para mulher. É coisa para mulher. Se você tem dificuldade, você tem que se aprimorar, você tem que buscar ajuda, você tem que perguntar, você tem que fazer cursos na internet, você tem que buscar pessoas que possam te ajudar,
né? Isso pode ser uma fragilidade, às vezes é uma dificuldade que você tem, o que não significa que isso não é coisa para mulher. E você só vai entender se isso é uma dificuldade se você se conhecer, né? Então, o autoconhecimento, ele é uma jornada contínua. A gente precisa buscar entender as nossas potencialidades. E quando a gente fala de autoconhecimento, autogestão, então assim, a gente desenvolve disciplina, a gente desenvolve várias características quando a gente se conhece, né? Porque a gente vai entender o que a gente precisa reforçar, e aí é um ponto forte nosso, né? Então, assim, às vezes é uma capacidade de falar em público, às vezes é uma capacidade de argumentar, então você consegue negociar melhor, ou então você conhece as suas dificuldades, as suas fragilidades, né? E aí você precisa de atuar sobre elas. Então, sejam buscando cursos, né? Seja buscando capacitações online ou presenciais, seja buscando ajuda, né? Uma aula particular, uma amiga que sabe mais aquilo e pode te ajudar a colocar os números da sua empresa numa planilha, né? Passar aquilo, o seu caderninho ali, primeiro organizar num caderninho, se não tiver nenhum caderninho, depois passar esse caderninho para uma planilha de Excel, aí depois passar para algum sistema, né? Mas a gente precisa desenvolver as nossas fraquezas, a gente não pode negar aquilo e dar uma desculpa falando que aquilo não é coisa para mulher, não é coisa para você e ficar resignada ali e aceitar aquela fragilidade. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. E tem várias formas de se conhecer, desde uma terapia, ou uma meditação, ou então fazer listas, né? Uma ferramenta muito legal, assim, são fazer listas, assim, quais que são as pessoas que eu mais admiro, 10 pessoas que eu mais admiro, 10 lugares que eu acho legais, 10 lembranças que eu gosto muito, 10 comidas que eu gosto, que eu prefiro, 10 sensações, 10 coisas que eu gosto de fazer, hobbies. Então, assim, aí a gente vai começando, assim, 10 medos que eu tenho, 10 personalidades que eu admiro, 10 pessoas da minha família, 3 momentos importantes, 3 vitórias que eu tive, 3 dificuldades que eu enfrentei na minha vida e eu consegui me sair, 3 coisas que eu sou muito boa, 3 coisas que eu não sou muito boa, algumas coisas que eu acho que eu nunca vou conseguir fazer, algumas coisas que eu posso ajudar. Como que eu posso ajudar? Vamos aí, 3 habilidades? Como que eu posso influenciar pessoas? Né? Como que eu posso ajudar na minha comunidade? Então aí a gente começa fazendo essas listas e aí a gente vai se conhecendo. Uma forma assim, o silêncio, né? Quando a gente fala meditação, às vezes fica parecendo uma coisa muito sofisticada, mas assim, o silêncio, você se reconectar, você, né, se dar um tempo. Ah, mas é muito difícil na minha casa, ninguém faz no banheiro, faz num espaço que você consiga, assim, você tem que conseguir 5 minutos da sua vida para você. Então, vai para o banheiro, senta naquele cantinho ali, tenta fazer uma respiração 10 vezes, respirar, inspirar, para se conectar com a sua essência e você conseguir dar, né, as respostas às vezes que você precisa. Às vezes você está precisando, né? A gente precisa de um tempo só nosso e a gente tem que conseguir com aquilo que a gente tem, né? Não precisa ser num bosque contemplando um horizonte, né? Pode ser no seu lugarzinho, nem que seja no banheiro com a porta fechada, 5 minutinhos só. Pede para o filho ou para o marido ou para quem estiver lá esperar só um minutinho. Tem também os perfis, né? Assim, aquelas pesquisas de perfis, quem é você e tal. Tem algumas que são muito, né? É só brincadeira. Mas tem sites assim de psicologia, tem sites legais que valem a pena, sites de coach, sites de administradores que dão testes interessantes para vocês saberem quais que são as suas principais habilidades, quais que são os seus pontos fortes, suas oportunidades de melhoria. Eu posso indicar alguns deles para vocês, tá bom?
E algumas ferramentas que a gente encontra, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a análise SWOT, né? Que é a FOFA também, que são os pontos fortes, as oportunidades de melhoria, então são as suas vantagens, as suas fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Essa tela não está muito boa, mas assim, fazem perguntas para vocês refletirem sobre as suas capacidades. Então assim, quais são os aspectos positivos de mim própria, né, e da minha atual situação? Aí vocês vão entender quais são as vantagens, assim, quais qualificações que eu tenho, quais formações, quais habilidades, o que eu sei fazer muito bem, né? Eu tenho alguma vantagem, quais que são as minhas fontes de motivação, como que eu me motivo. Então aí essas reflexões vão fazendo com que a gente se conheça melhor. Aí as fraquezas. Quais são os aspectos negativos de mim e da minha situação atual? Assim, o que me limita? Existem falhas? Será que é a minha formação? Né? Será que é a minha situação atual? Aí as oportunidades, né? Será que tem alguma vaga disponível que eu me encaixe, né? Tem reestruturações aí prestes a acontecer? Será que tem algum projeto aí social que eu possa conseguir uma vaga e melhorar meu negócio, né? Então tem os aspectos internos, né? Que vêm de você, que são os seus limites, os seus problemas e as suas qualidades, e tem os aspectos externos, né? Que são as oportunidades e as ameaças, vêm os externos, assim, que são oportunidades no mercado de trabalho, alguma oportunidade, alguma ideia que vocês tiveram, e as ameaças, assim, uma pandemia é uma ameaça. Aí as portas estão todas fechadas, né? As vagas de empregos, assim, tradicionais, né? Não estão acontecendo. Então são coisas que você tem que entender, mas que você não pode agir em cima disso. Então, isso chama análise SWOT pessoal. Tem uma série de perguntas fáceis de responder e essas reflexões vão ajudar um pouco a vocês se conhecerem melhor, né? Além disso, tem uma outra coisa também super importante, assim, para a gente se conhecer, a gente tem um diário. Então, assim, falar dos nossos sentimentos ajuda a gente a entender como que a gente reage a determinadas situações. Então, assim, às vezes você quase conseguiu vender né, o seu serviço para alguma pessoa, mas não deu certo. Como que você reagiu com aquilo? Você ficou assim, pensou em desistir, aquilo não é para você? Ou você assim, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo e eu vou conseguir. Então, como que nós reagimos às diversas situações que a gente enfrenta? Às vezes um diário, né, você fazer assim, escrever minimamente, é interessante também para o autoconhecimento. Então, assim, tem várias formas da gente se conhecer. É a que mais se encaixa no seu perfil. Né? Se é alguma coisa digital, se é tendo uma rede colocando os seus sentimentos todo dia, postando uma foto, um perfil, mostrando o que você fez, se é um diário escrito, se é preenchendo esses tipos de ferramentas, né? Mas é muito importante que a gente se conheça. A única forma da gente conseguir sucesso na vida é a gente saber os nossos potenciais e as nossas fraquezas para a gente atuar e que elas virem oportunidades, tá? Então, de tudo que ficar aqui, a grande lição que a gente deve pensar é assim, conheçam vocês, conheça-te a ti mesmo, tá bom? E aí eu trouxe, a Flora Matos, ela é uma rapper, e eu queria trazer, até para falar sobre as nossas potencialidades, ela é uma pessoa que tem uma história de vida muito interessante. A hora de lembrar que só o seu amor próprio sara, se ele deu uma mancada, dá uma segurada. Ninguém merece ser tirada de otária. Meu sentimento fala, conversa com a alma e a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada. Sou uma mulher de garra, preta de quebrada, e o conforto que eu tenho é o meu dinheiro que paga.
que seja na favela ou nos prédios, eu estou em casa. Faço rap bem feito, que é para não me faltar nada. Eu vou ficar milionária, sem nunca depender de um homem para ter as minhas paradas. Faço minha caminhada, sou um exemplo vivo de mulher que não se cala. Eu queria deixar essa mensagem aqui, porque eu acho que quando a gente se conhece, a gente sabe todo o nosso poder. Então, a gente passou pelo empreendedorismo, a gente entendeu a importância dele para o florescimento e o fortalecimento de uma nação. A gente entendeu que o empreendedorismo feminino tem as suas características, né? Que o empreendedorismo feminino, ele trabalha tanto no empoderamento da mulher, né? Então ele é importante para a libertação, para a autonomia, para que a gente seja dona da nossa história, e isso é fundamental. Além disso, ele contribui, né, para a riqueza da nação. Entendemos também que essa nossa luta diária aí, ela tem raízes muito fortes e históricas, então é preciso muito diálogo, uma rede de apoio forte e autoconhecimento, né? Então essa é a jornada diária e contínua de uma mulher empreendedora, tá? É muito importante que a gente tenha essa consciência, porque esses, gente, são os primeiros desafios, são os desafios básicos, tá? Porque o maior desafio ainda está por vir, que é depois de tudo isso, depois que você entender tudo isso, é você fazer com que o seu empreendimento, seu negócio, a sua empresa, ela sobreviva nesse mundo aqui, ó. Primeiro de tudo, é importante saber, assim, que, felizmente, quem vai sobreviver nesse mundo não é o homem ou a mulher. Então, é o mais preparado, né? Então, isso não tem gênero. A gente precisa se capacitar. A sociedade, ela está buscando igualdade de direitos, mas, em paralelo, o mundo está acontecendo, né? Então, assim, precisamos o tempo todo estar preparadas. Não existem hormônios para isso, né? Não são os hormônios femininos ou masculinos. Porque a gente tem que sobreviver nesse mundo aí, o mundo VUCA. VUCA é um conceito que ele foi muito utilizado há muitos anos atrás para explicar a complexidade do mundo, o mundo caótico. Então ele foi usado na década de 60, 70 e 80, e agora ele está sendo retomado porque está se percebendo que o mundo VUCA é agora. É um mundo caótico, é um mundo complexo. E o que significa o mundo VUCA? É a junção da primeira letra de cada uma dessas palavras. Volatilidade, incerteza. Então, em português seria VICA, né? Porque esse é um termo em inglês. Então, é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. É nesse contexto que as suas empresas, os seus negócios, os seus empreendimentos está contextualizado, tá? Está estabelecido, tentando estabelecer e tentando sobreviver. O que significa esse mundo? Vê se vocês acham alguma coisa e se vocês se reconhecem nesse mundo. Volatilidade refere-se à natureza dinâmica e volúvel das mudanças. Parece que tudo está mudando assim, ó, não tá? Vocês acham que está mudando rapidamente? Quando vocês conseguem acostumar com alguma tecnologia, ou alguma situação, alguma informação, alguma certa estabilidade, muda tudo de novo e a gente tem que aprender tudo de novo. É volátil, é como se evaporasse, né? A volatilidade. A incerteza refere-se à imprevisibilidade, às possibilidades de surpresas, né? Antes, as empresas faziam planejamentos para 5 anos, para 10 anos, né? Tem empresas que fazem aí para 2030, para 2050. Não que isso não seja interessante, porque você pode ter uma previsão aí você pode pensar um futuro, às vezes, totalmente diferente e se preparar para ele, né? Isso até tem um nome para isso, é o estudo do futurismo. Mas as incertezas, elas são assim, a gente não consegue fazer uma previsão para daqui a um mês, né? Para fazer uma previsão para o fim do ano. Como que vai estar o fim do ano? Será que a gente já vai estar na rua? Será que já vai ter uma vacina? Será que a gente já vai estar com as portas abertas?
né? Então, assim, essa imprevisibilidade que já existia antes dessa situação de pandemia que a gente está vivendo, hoje ela está, assim, visceral, né? A gente não está conseguindo prever o dia de amanhã. E a complexidade? A complexidade refere-se às múltiplas forças, né? O caos que emerge tudo isso. Então, assim, é tão complexo que tem várias questões que elas estão conectadas, né? Como que um vírus que estava lá na China, no final do ano passado, ele é tão conectado, as coisas são tão, fazem parte da mesma rede, que ele mudou o mundo todo. Um vírus lá da China. Em 2 meses, será? Ele chegou aqui e mudou a nossa vida de cabeça para baixo. Então, assim, esse contexto traz uma complexidade que a gente precisa de ter, assim, multifunções, assim, para entender o que tudo isso, qual que é o impacto de tudo isso. É muito complexo, né? E a ambiguidade? Refere-se ao estado turvo das coisas, assim, nada hoje a gente pode falar que é completamente certo, né? Então, assim, tudo tem 2 pontos de vista, é tudo ambíguo. A gente não pode falar assim que, por exemplo, é completamente errado, tem que ter o lockdown, a gente tem que ficar absolutamente em casa, ou tem que ter alguma forma de flexibilização. A gente não sabe, porque assim é ambíguo, não tem resposta certa. Né? Não tem nada absolutamente certo e nada absolutamente errado. Tem que ter flexibilidade para entender o contexto de cada um. A gente a gente tem que pensar que são assim, são 7 bilhões e 300 milhões de pessoas hoje no mundo. São 7 bilhões e 300 milhões de realidades. Não tem como a gente falar que tem uma resposta certa para isso. É ambíguo. Né? A gente tem que entender, tem que ter a flexibilidade para entender isso. Então é esse mundo aí, VICA, que os seus negócios estão inseridos. Aí tem um filósofo que ele foi muito importante para a gente entender como que o tempo ele é complexo, como que nada é a ferro e fogo, é preto no branco. Ele morreu, acho que o ano passado ou o ano retrasado. Ele se chamava Zygmunt Bauman. Ele falava que a modernidade líquida é repleta de sinais confusos, muda com rapidez, é imprevisível. Então, assim, ele estava falando era desse mundo VUCA, né? Da dificuldade da gente entender o contexto, porque quando a gente entende o contexto já mudou, né? Eu trouxe aqui só para ilustrar. E aí, além desse mundo VICA, que os seus negócios estão inseridos, tem uma questão ainda da conectividade, né? Da transformação digital. Essa questão da informação, da internet, né? Então, além de todos esses sinais que a gente precisa de estar atento, ainda tem a transformação digital. O seu negócio é importante que vocês estejam inseridas aí minimamente nesse mundo digital. Por mais que o seu negócio ele pode continuar sendo, ele deve, né? Cada negócio tem as suas especificidades, ele deve continuar sendo presencial na medida do possível, mas vocês têm que ter uma presença na internet. Porque, vejam bem, agora o que aconteceu na pandemia. Quem não estava minimamente conectado, sumiu. Né? As portas fecharam, os clientes não sabem como te acham, e aí, quem não está na internet sumiu. E olha só, essa pessoa aí é o Robô Sofia, que é não é mais um dos projetos mais tecnológicos que existem, mas ela é um dos robôs que há uns 5 anos aí era um dos projetos mais sofisticados que existiam. Gente, a Robô Sofia, ela tem cidadania. Então ela é uma cidadã sul-coreana.
Ela tem capacidade de expressar 56 reações faciais. Ela dá entrevistas, ela dá palestras, ela fala que adora uma grife, ela gosta de uma determinada música, de uma determinada banda, ela gosta de assistir a alguns episódios de séries. Então, ela reproduz aí 62 expressões faciais, ela é projetada para aprender, para tomar decisões, para raciocinar, para interagir, ela para adaptar-se ao conhecimento humano, então para trabalhar com seres humanos. Eu trouxe a Sofia aqui, e ela, em uma entrevista, quando perguntaram para ela se ela vinha aqui era para exterminar a humanidade, ela falou que ela está aqui para ajudar a humanidade a criar o futuro. Eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar que assim, essa transformação digital, ela não tem volta, né? Cada vez mais as funções vão ficando mais tecnológicas e eu não acredito que isso vão tirar os empregos, eles vão criar novos empregos, novas formas de negócios, novos modelos de negócios. A gente precisa estar inserido neles, né? Nós precisamos estar preparados para esse mundo. E assim, aí eu trouxe toda essa tecnologia aqui, talvez vocês estejam assim, nossa, mas isso não é para mim, isso não é da minha época, eu não nasci para isso, essas crenças limitantes aí também estão gritando aí agora para vocês, eu não dou conta disso, eu não sei nem ligar um computador. O que eu falo assim, a empresa de vocês estão inseridas nesse mundo, a empresa de vocês tem que se estabelecer nesse mundo, então como que vocês têm que fazer? Isso não é da época de vocês, eu já passei da idade de aprender isso, como eu disse, eu não sei qual que é a idade de vocês, mas eu espero que tenham todas as idades aí, né? O perfil de empreendedoras hoje predominante é 18 a 64 anos, então assim, a nossa expectativa de vida aumenta, o empreendedorismo aumenta, então eu acredito que tenham todas as idades, acredito e espero, porque assim, as empreendedoras, as jovens empreendedoras têm muito para aprender com as empreendedoras sêniores, aquelas que são cheias de experiência de vida, né? Então assim, as duas vertentes aí são muito importantes. As novas têm mais experiência com a tecnologia, né? As mais experientes têm experiência com a vida, né? Elas entendem mais do mercado, entendem mais de pessoas, né? E as pessoas que vão ser atendidas pelos seus negócios. Aí eu trouxe só um termo aqui que é muito legal, gente, que chama Zeitgeist. E ele significa espírito do tempo. O que ele vem falar pra gente, assim, que não existe esta é a minha época, né? Que são ideias e crenças que definem um período. Né? Então, a questão é, assim, é se conectar com as ideias e crenças daquela época. Né? A gente tem que entender qual que é a cultura da nossa época, e a nossa época é agora. Né? O seu negócio ele tem que gerar impacto agora. Você tem que ser relevante agora. Você tem que aprender, é o que está sendo ensinado agora. Né? Então, Zeitgeist é um convite a um diálogo com muitas vozes. Então, assim, aí ainda traz a diversidade, né? A importância da gente dar força e voz para todos os tipos, né? de pessoas nesse mundo. Assim, a diversidade é o que traz riqueza, a diversidade é o que dá as respostas para atender todas as pessoas. Então, o Zeitgeist é isso, é um diálogo a todas as vozes e não existe idade, é o tempo presente. Como que a gente faz também para a gente trabalhar esse medo, né, que a gente tem assim da tecnologia, achar que aquilo não é para a gente, trabalhar inclusive crenças limitantes também. Aí tem uma ferramenta, né, uma metodologia que chama Mindset. O que é Mindset? É uma palavra em inglês que fala configuração de pensamento, né? É como que a gente pensa. Como que a gente reage a certas situações? Então, significa o conjunto de atitudes mentais. Como que você reage a tudo? Como que você se comporta no seu trabalho? Como que você responde aos seus filhos? Ou suas filhas, ao seu marido? Ou a sua
esposa, né, a sua companheira, como que é a sua forma de agir, né? Isso é o seu mindset, é o seu modelo mental, é como que você se comporta, é o que você é, tá? Então, esse é um mindset. A gente precisa reconfigurar, mudar a chavinha, né? Quem tem muita dificuldade com tecnologia, né, com essas novas formas do mundo, esse mundo mudando aí completamente, essas questões assim, né, essas lutas pelos direitos iguais, aí traz assim um mundo de novidades para a gente. Agora a gente tem que conviver com uma diversidade incrível, né? Então, isso faz, às vezes, com que a gente fique assustado e achando que a gente não vai dar conta de tanta mudança. Então, a gente tem que reconfigurar. E aí, veio uma estudiosa, que ela chama Carol Dweck, e ela traz essa questão do mindset. Então, assim, ela fala que existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que têm um mindset, ou então um comportamento fixo e um comportamento de mudança. Um comportamento fechado para mudança e um comportamento aberto para mudança. São as pessoas que... eu vou corrigir, não são 2 tipos de pessoas, são 2 tipos de comportamentos, tá? Porque nós todas temos esses 2 tipos de comportamento. O comportamento fixo e o comportamento para mudança. A gente tem que entender aonde que a gente está operando. Então, a gente entender que o comportamento fixo é aquele assim, a vida é assim, eu não vou aprender isso, eu nasci assim, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E o comportamento para mudança, e o comportamento aberto para mudanças, que é aquele assim, não sei, então eu vou aprender. Não consigo, vou me esforçar. Então, esses 2 são os mindsets, ou os comportamentos, ou o tipo de modelo que está aqui na nossa cabeça e que a gente tem que aprender a operar neles, né? Ela traz algumas dicas, assim, às vezes, dá nomes para esses 2 tipos, para as pessoinhas que estão aqui dentro da nossa cabeça, assim. Às vezes a gente está em uma determinada situação, assim, que a gente tem que tomar uma decisão, aí a gente ouve aquela vozinha assim, vai não, que vai dar ruim, você vai arriscar? Você é doida? Você vai arriscar fazer esse negócio aí? Você vai arriscar e depois você não vai dar conta de entregar? Não faz isso não, lá nessa cabecinha. Mas aí, de repente, vem uma luz e fala assim, não, vai sim que você vai dar conta, você pede ajuda, você vai conseguir. Então, dá um nome para assim, a fulana e a ciclana, sabe? Aí, quando você está nessas situações de novo, você tenta... É o autoconhecimento, né, gente? Isso é tudo disciplina e disposição para se autoconhecer, né? Aí, você está numa situação desafiadora de novo, aí vem a pessimista, né? Aí fala, e você fala assim, quem está falando aqui é a fulana. Então, eu tento me colocar no lugar da ciclana, que vai me dar aquela energia boa, que vai virar a chave, que vai me falar que eu vou conseguir. Então, assim, são reconfigurações, aprendizagens. Às vezes isso parece que é difícil, e é difícil, porque é mudar comportamento, é mudar atitude, né? Mas a jornada empreendedora, ela é uma jornada de autoconhecimento. É até onde que é o seu limite, até onde que você consegue. Não tem limite para quem quer realizar um sonho, para quem quer se prover. Para empreender é um desafio que requer muito sacrifício e por isso que ele traz tanta satisfação pessoal, né? As mulheres, elas empreendem muito em busca de uma satisfação pessoal, para mudar o mundo, para ter impacto na sociedade. As características do empreendedorismo feminino trazem isso, é satisfação pessoal, é mudar a sociedade, é gerar um impacto no mundo e sair de uma situação, né, de desconforto. Dizem que as mulheres, quando elas começam a ganhar dinheiro, as empreendedoras, elas mudam toda uma sociedade, toda a comunidade ao seu redor. Os homens, eles trocam de carro, eles compram uma casa, assim, eles gostam de um status, assim mesmo, porque eles nasceram para ser provedores. Então, eles têm que mostrar para a sociedade
que eles são provedores. As mulheres não, elas reinvestem na sociedade, elas pagam escolas dos filhos, elas pagam cursos para os sobrinhos, para as irmãs, eles pegam, as mulheres trazem os familiares do interior, tiram das zonas rurais, trazem para a cidade, para dar mais chances e oportunidades. Então, o empreendedorismo feminino, quando ele começa a florescer e dar frutos, ele tem um impacto muito grande na sociedade. Para isso, é necessário sacrifícios, e um dos sacrifícios é mudar, os desafios e as travas que a gente tem. Isso não é fácil, Então, quando a gente traz essa questão aí do mindset, é uma forma da gente entender, é uma das dicas para que vocês entendam como que vocês podem fazer essa mudança, tá bom? Então, assim, o mindset fixo, que é aquele comportamento avesso à mudança, aquele assim, eu não quero aprender e é assim que eu vou ser para sempre, Ele crê que inteligência e habilidade é nato de cada pessoa. Aquela pessoa nasceu para ter sucesso. Ela nasceu ótima em matemática. Ela nasceu boa nisso, Que pena que eu não nasci. Mas ela nasceu. Do crescimento crê que é no desenvolvimento, que é no trabalho duro, que é na mão na massa, que é na aprendizagem contínua, O fixo tem as dificuldades e vê as próprias limitações. O de crescimento busca aprendizado para superar. O fixo evita desafio, A gente evita os desafios com medo de revelar nossas fraquezas. O de crescimento, ele abraça, A gente abraça os desafios e encara as falhas como aprendizado. Aliás, errar é riquíssimo, gente? Errar é importantíssimo para a gente perceber como que a gente pode fazer diferente e como que a gente pode aprender com os erros. Não crê que desafios podem gerar mudanças. O mindset fixo, o de crescimento, vê como caminho, vê o esforço como caminho de excelência, E por fim, o fixo encara o problema sem esperança. E já o de crescimento encara o problema com otimismo e entusiasmo. Então, assim, vamos lá. É mais um desafio que a gente... Como que eu vou levantar hoje, ter coragem para encarar esse desafio? Porque é mais um, Ontem a gente começou um novo programa aqui, que é um grande desafio. E aí, quando nós estávamos conversando, a gente tentou, claro, que primeiro nós nos programamos, aí nós estudamos. E por fim, a gente chegou à conclusão assim, então amanhã a gente vai abrir as portas de uma nova oportunidade e vários problemas vão acontecer, porque isso é novo, a gente não conhece, a gente não sabe o que é. Então, assim, é bola pra frente e vamos, assim, cada mergulho é um flash. Cada desafio é a oportunidade de aprender. A gente pegou o perfil errado. Então, agora a gente vai ter que reprogramar e ver como que a gente vai corrigir isso. Mas a gente viu que as participantes, elas não têm acesso à internet. Então, agora a gente vai ter que mandar pelo WhatsApp, porque elas não conseguem acessar a internet, mas o WhatsApp é 90% de pessoas que têm. Então, assim, a gente vai reprogramando e vencendo os desafios. E a cada desafio a gente vai gerando novas aprendizagens. Tem que ter força e coragem. Força e coragem a gente só aprende com autoconhecimento. Aí, como mudar o mindset, eu já falei, que assim, admitir que a gente opera nos dois. Não é todo dia que você tá, vamos conseguir vencer tudo, que a gente é super otimista e estamos aí para atividade. Não. Tem dia que a gente acorda achando que o mundo é mais difícil que a gente estava preparado para encarar. Então, a gente opera nos dois mesmo e vamos entender as nossas fraquezas também, vamos ter condescendência, compaixão com a gente, porque ter coragem é colocar a gente na frente também e cuidar da gente. O passo 2 é entender o que desencadeia isso, o que faz com que de repente eu seja a pessimista da
da rua, né? O que me faz ser tão desesperançosa? O que me desencadeia? É um não? É uma crítica? É alguém falar assim, você não serve para isso? Ou então eu me preparar assim, tudo e ver que eu não consegui. Ver o que realmente te tira a energia, mina a sua coragem. É entender esses gatilhos e saber assim, ó, eu estou entrando naquele buraco escuro ali, que eu sei que ali mina a minha energia. Então, entra mais bem preparada para aquele tipo de negociação, para aquele tipo de cliente que te deixa, né, muito fragilizado, naquele fornecedor que às vezes quer tirar muita vantagem, mas é o único que você tem. Então, as negociações, né, ou então a alta dos preços, assim, as notícias que a gente vê todo dia, é o medo desse momento que a gente está passando, né? É o que tira a nossa coragem. Então, é entender principalmente quais que são essas situações. E aí dá um nome também, assim, ó, eu estou operando na tristonha, ó, eu estou operando na alegre. Então, é tentando mudar as chaves e mudando os lados o tempo todo, né? E isso é um exercício, assim, é orar e vigiar, né, gente? É orar e vigiar o tempo todo, a gente prestar atenção dentro para a gente refletir para fora. Por fim, esse curso que vocês estão passando, assim, é uma oportunidade muito interessante para que vocês entendam que o resto da vida de vocês, da minha vida, da vida de toda essa equipe aqui, a gente vai passar estudando e aprendendo, né? É aquele mundo que muda rápido. Como que a gente vive num mundo que muda rápido, que é complexo, que é ambíguo? É estudando. É procurando, e assim, estudar tem várias formas, é assim, é você ter uma pessoa que você confia para perguntar, né? Então, assim, essa questão das fake news, por exemplo, você tem que ter um norte. Então, assim, procura uma pessoa de referência, uma pessoa que você confia. Aí tem cursos de referência, assim, tem 1000 cursos na internet, 1000 cursos na rua, 1000 cursos que vão chegar até vocês. É interessante procurar organizações que são confiáveis, né? Então, assim, quem que fala muito bem sobre empreendedorismo? Quem que fala muito bem sobre fotografia? Quem que fala muito bem sobre mídias sociais? Sabe? Tem que buscar referências. Não precisa ser uma estrela, mas é bom que vocês busquem referências sobre essas pessoas. E aí, estudar, se capacitar, buscar um jeito, de um tempo para isso, e para vocês buscarem isso, vai precisar daquele diálogo, daquela rede de apoio, de entender a sua história, de entender seu lugar, de se cuidar. E, por fim, então, essa frase aqui, os analfabetos do século XXI não são aqueles que não conseguem ler e escrever, né? Mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender, né? As crenças limitantes, é bom desaprender também, para abrir espaço para o novo e reaprender, tá? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E aí, depois de tudo isso, é colocar a mão na massa mesmo, porque é com muito suor, é sangue, suor e lágrimas empreender, mas vocês conseguem. E estamos juntas, eu sou a Raquel Dornelas, meu e-mail é esse, eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Espero que eu tenha, né, conseguido abrir horizontes, trazer informações relevantes, e desejo uma boa sorte aí nessa jornada de autoconhecimento e de empreender, que elas andam paralelas. Boa sorte, muito obrigada, estou à disposição.